Olá amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso de atos de ofício e para nós falarmos a respeito de distribuição, autuação e registro. Na verdade, a nossa primeira aula sobre o tópico do edital do concurso para o TJMG, a gente vai tratar também de outros aspectos, são diversas aulas, se eu não me engano, algo em torno aí de 4 a 5 aulas para a gente esgotar esse conteúdo, tá? O importante aqui é vocês entenderem o seguinte, quando eu falo de distribuição, registro, autuação, eu preciso ordenar isso melhor na minha mente para entender como que isso funciona dentro da estrutura judiciária, seja no âmbito da primeira instância, seja no âmbito da distribuição de um recurso, por exemplo, em um tribunal, Então, tendo como parâmetro as regras mineiras, as regras colocadas no Código de Normas da Corregedoria, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que a gente pode esquematizar aqui, Eu tenho uma petição, então imagina aí, por exemplo, uma petição inicial, de uma determinada ação na comarca X. Ora, naturalmente, o advogado vai procurar o fórum ali, e eu vou ter o protocolo dessa petição. É claro que pode ser virtualmente também, mas eu estou aqui colocando, a tramitação de uma maneira geral, Então, o primeiro lugar onde vai tramitar essa minha petição é o protocolo. E nós vamos estudar na próxima aula as regras do protocolo em Minas Gerais, os artigos 80 a 84, que disciplinam as regras do protocolo na Justiça de Primeira Instância, nas comarcas do Estado de Minas Gerais. É o provimento 161, o Código de Normas da Corregedoria, artigos 80 a 84. E aqui tem inclusive um detalhe importante. Quando eu falo de uma petição inicial, por exemplo, o registro dela não é feito no protocolo. Eu tenho que lembrar que ela vai para a distribuição e na distribuição é que eu vou ter o registro, Então são detalhes importantes, detalhes que estão presentes no provimento 161, no Código de Normas da Corregedoria. Do protocolo vai para a distribuição. E lá na distribuição eu tenho o registro, o cadastramento do feito e aí sim, o sorteio. A distribuição para saber qual é a vara competente. Vamos supor que eu estou falando de uma petição, de uma ação civil, e nessa comarca X existam 4 varas cíveis. Então, peraí, eu tenho 4 varas com a mesma natureza, que analisa processos de natureza civil, não tem uma especialização civil dentre elas. São 4 varas cíveis. Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a vara competente para fazer o julgamento dessa ação, para receber, por exemplo, essa petição inicial? Eu tenho o sorteio, eu tenho a distribuição do processo, ou seja, a distribuição consiste essencialmente em definir qual é o juízo competente, qual é o órgão judiciário competente para o julgamento daquela respectiva causa, Então, eu tenho o sorteio para definir qual é a vara competente. E uma vez definida a vara, eu preciso autuar o processo, vai para a autuação, que consiste em organizar os volumes do respectivo processo, caso já seja um processo volumoso. Eu estou falando da autuação em um tribunal, chega lá todos aqueles volumes, todos aqueles apensos, E aí eu tenho que ter a organização em ordem decrescente, Amarrar um apenso ao outro, tudo isso faz parte da autuação. Então a autuação é organizar o processo na sua respectiva pastinha. É claro que virtualmente isso ficou muito facilitado, Mas nos processos físicos eu tenho trabalho braçal muitas vezes por parte do servidor do respectivo fórum, fazendo lá a autuação, Fazendo lá a organização física do processo para que ele tramite nos escaninhos do Poder Judiciário dentro dos órgãos do fórum lá da respectiva comarca, na secretaria da respectiva vara, na respectiva comarca, Então percebam que eu tenho essa ordem. A autuação nada mais é do que a organização física do processo, Em pastas, volumes, apensos, de acordo com o regramento interno de cada tribunal, de acordo com o regramento interno no âmbito das respectivas comarcas. Professor, o Código de Normas da Corregedoria institui um padrão? Não se preocupe com isso, isso aí tem normas bem mais internas do que o próprio Código de Normas da Corregedoria. Então o Código de Normas da Corregedoria, por exemplo, ele não vai falar de autuação,
ele não vai definir padrões da atuação. O importante aqui para vocês, é estudar esses artigos 109 até 138, onde nós vamos falar sobretudo de registro, cadastramento e sobretudo de distribuição. Como se dá a distribuição? Depois da aula sobre protocolo, eu vou tratar desses artigos 109 a 138 do Código de Normas da Corregedoria. Só que antes, de nós adentrarmos aí na aula de protocolo, antes de nós chegarmos lá na aula sobre a distribuição dos processos no Código de Normas da Corregedoria, vale a pena vocês tomarem cuidado e terem atenção com dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que estão relacionados ao tema, que estão relacionados aí, sobretudo, à distribuição. Quando eu falo, por exemplo, da Constituição Federal de 88, o artigo 93, inciso 15 da Constituição, que vocês estudaram comigo em Direito Constitucional, lá em Poder Judiciário, ele é claríssimo, A distribuição de processos, ela tem que ser imediata em todos os graus de jurisdição. Então, chegou um recurso no tribunal, ele tem que ser imediatamente distribuído. Chegou uma petição na distribuição de um determinado fórum, Tem que ser imediatamente distribuído. Então a distribuição de processos ela precisa ser imediata em todos os graus de jurisdição. Eu não posso mais ter uma prática que era comum no passado e que era um absurdo, represar processos na distribuição. Você chegava dentro da secretaria, da vara do respectivo juiz, ele estava lá tranquilão, praticamente não tinha processos nos escaninhos, mas você chegava na distribuição da comarca, a distribuição da comarca estava abarrotada de processos. Ou seja, muitas vezes eu tinha essa prática no judiciário brasileiro, represar processos na distribuição. Eu não posso fazer isso, a distribuição precisa ser imediata, em todos os graus de jurisdição. Chegou, distribuiu. Por que tem que ser imediata? Na hora que eu defino qual é o órgão competente, os operadores do direito, o advogado, por exemplo, tendo em vista, que ele sabe qual é o juiz que está aqui na respectiva vara e tendo em vista o posicionamento daquele magistrado com relação a determinadas teses jurídicas, ele já consegue desempenhar o seu trabalho tendo em vista esse detalhe, já sabendo quem é o juiz e qual é, mais ou menos, vamos dizer assim, o pensamento daquele magistrado com relação a determinada tese jurídica. Então eu distribuo imediatamente, até mesmo para privilegiar os operadores do direito, as partes, de modo que as partes já saibam quais são os magistrados, a vara, qual vai ser a vara competente para o julgamento do seu respectivo processo, da sua respectiva ação, Então o artigo 93, inciso 15, ele é importante. E no novo CPC, o que eu tenho que estudar no novo CPC? No livro 3 do novo Código de Processo Civil, a lei 13.115/2015, a gente tem dos sujeitos do processo, o livro 3, e o título 4, da distribuição e do registro. E aí, gente, é uma questão que tem sido frequente nas novas questões de processo civil, é o artigo 284, que ele fala o seguinte, todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Então, chegou o processo, ele tem que ser registrado. Se ele vai ser registrado no protocolo ou na distribuição, é norma interna de cada tribunal, Mas chegou um processo, ele tem que ser registrado. Uma vez registrado, vai ser distribuído, sorteado. Mas, obviamente, ele vai ser sorteado quando eu estou falando daquelas comarcas com mais de uma vara, Nos órgãos judiciários onde eu tiver mais de um juiz. Se tiver um único juiz, a distribuição é automática, Vai diretamente para o juiz para o único juiz existente naquela comarca, a única vara, Quando o CPC fala juiz aqui, está falando sobretudo da vara, vai para a única vara existente naquela comarca, 285, a distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória. Questão óbvia. Tem que ter alternância para ir equilibrando a carga de trabalho dentre as varas existentes. E tem que ser aleatória justamente para o advogado ali mais espertinho, mais experiente com relação a questão aí referente à distribuição, saber, eu quero que o meu processo seja distribuído para o juiz da terceira vara civil. Aí ele fica segurando a petição para tentar justamente acertar ali,
Então eu tenho que ter um sorteio, né? Eu tenho que ter um sorteio alternado e aleatório, de modo que o operador do direito não consiga, de uma maneira prévia, saber mais ou menos qual que vai ser o juiz competente, tá? A distribuição ela tem que ser aleatória, ela tem que ser alternada e aleatória. O sistema, né? Ele vai fazer essa previsão dessa distribuição alternada e aleatória, de modo que os operadores do direito não saibam, tá, quais são ali os magistrados que tendem a assumir o processo, que tendem a julgar a respectiva causa, tá? Então é por isso que ela é aleatória, obedecendo-se à rigorosa igualdade. Peraí, professor, como é que isso é feito? A gente vai ver no 109 até o 138. O 109 a 138 do Código de Normas da Corregedoria, ele vai dar essa visão detalhada, né? Essa visão assim bem específica de como acontece a distribuição de processos nas comarcas do estado de Minas Gerais, tá? Bem, além disso, ó, parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Então tem a publicação no Diário Oficial, no Diário da Justiça, dessa lista de distribuição do dia, né? Naquele dia foram distribuídos tantos processos, o processo número tal para a vara número tal e assim por diante. Eu tenho uma lista, né, da distribuição publicada no Diário da Justiça, principalmente no DJE agora, né? No Diário de Justiça eletrônico, tá? Bem, 286. Peraí, qual que é a regra da distribuição? Sorteio. Vocês concordam comigo que em regra eu vou ter um sorteio? Não necessariamente, porque eu posso ter algo chamado distribuição por dependência. Nós vamos estudar detalhadamente como é a distribuição por dependência lá no Código de Normas da Corregedoria. Inclusive lá eu vou tratar também de algumas questões, de alguns conceitos de natureza processual. No novo CPC, a gente tem o artigo 286, que diz o seguinte, ó: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, tá? Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Então imagine o seguinte, eu já tive um processo, melhor dizendo, eu já tive uma petição, uma ação ajuizada naquela respectiva comarca, naquele respectivo fórum, e essa primeira petição caiu para o juiz da terceira vara civil. Ok? Então tá lá com a terceira vara civil. Aí, posteriormente, chegam outras ações, chegam duas novas ações. E essas duas novas ações, elas possuem correlação, tá? Elas possuem correlação com essa ação que já foi distribuída para a terceira vara civil, tá? Essa correlação ela pode ser por conexão ou por continência. Professor, o que é isso? Nós vamos detalhar o conceito de conexão e continência quando eu for analisar com vocês aqui o provimento 161, tá? Lá tem tantos detalhes que fica até melhor para eu explicar para vocês o conceito de conexão e o conceito de continência. Então, primeiramente, o que eu quero que vocês percebam? Que se já tem uma ação que está já sob a competência do juiz da terceira vara civil, não faz sentido, tá? Novas ações que por continência ou conexão têm correlação com essa, serem distribuídas para outros juízes. Princípio da economia processual. Vai tudo para o juiz da terceira vara civil, tá? Então não acontece o sorteio, eu tenho uma distribuição por dependência, tá? Outra situação de distribuição por dependência, quando tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito. Então olha só, eu tive uma sentença por parte de um dos juízes aqui, agora vamos colocar o juiz da quarta vara civil. O juiz da quarta vara civil extinguiu um processo, mas sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito. Então, ó, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. Opa, se foi sem julgamento do mérito, a parte interessada, né, aquele que ingressou com a petição inicial, ele não pode reiterar o pedido? Então, ó, quando reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Se esse juiz da quarta vara civil já teve contato com o tema, já teve o contato com a matéria daquele processo, e ele extinguiu o processo, mas sem julgamento do mérito, foi alguma questão de natureza processual, então, não se discutiu o direito, não se discutiu o mérito, mas ele sabe, ele já tem aqui uma noção do respectivo assunto. Não faz sentido eu colocar esse processo, essa reiteração de pedido, essa nova
petição inicial num sorteio para definir qual vai ser a vara competente. Numa distribuição por dependência, vai para o juiz da 4ª Vara Civil, tá? E no inciso 3º, ó, quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. O que é isso? O juiz já é prevento. Então, nos casos de prevenção, a prevenção ela é muito parecida com essa distribuição por dependência, mas basicamente a gente vai ver isso no 109 até o 138, tá? Mas basicamente é o seguinte, eu já tive um juiz tomando conhecimento da matéria. Se qualquer desses juízes já tomou conhecimento da respectiva matéria, a distribuição se dá por prevenção. Eu nem tenho sorteio, a distribuição ela é uma distribuição por dependência em razão da prevenção. Ó, vocês estão estudando a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, não estão? E lá no âmbito da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, fala do Tribunal do Júri. E que eu tenho a fase do juiz sumariante e a fase do juiz presidente do Tribunal do Júri. Então, lembrado, artigo 79 e artigo 80 da Lei Complementar número 59, tá? E o artigo 79, ele fala da competência do juiz sumariante, tá? E aí o juiz sumariante, ele vai proferir a sentença de pronúncia do réu, de impronúncia, e pode ser uma impronúncia por desclassificação. Então eu tenho uma impronúncia por desclassificação. Na verdade não era um homicídio doloso, foi uma lesão corporal seguida de morte. Se é lesão corporal seguida de morte, não é competência do Tribunal do Júri. Tem que ser o juiz de vara criminal. Então agora imagina que eu estou falando aqui de varas criminais. E lá o juiz sumariante vira e fala o seguinte, não, eu não vou pronunciar o réu, eu tenho uma impronúncia por desclassificação, é lesão corporal seguida de morte. O que o parágrafo único do artigo 79 já fala para a gente lá na Lei de Organização e Divisão Judiciárias? Que a distribuição para essa vara criminal que vai ser a competente é uma distribuição por prevenção. Professor, você misturou tudo agora, a gente estava no Código de Processo Civil, você foi dar um exemplo de processo penal. Para vocês perceberem que o que atos de ofício cobra não é só o processo civil ou só o processo penal. É que você tem essa noção. É uma noção de direito processual, gente, tá? Então a prevenção, seja no processo civil, seja no processo penal, é uma questão relacionada ao princípio da economia processual. Se eu já tive um juiz de vara civil ou criminal que tomou conhecimento daquela matéria anteriormente, não faz sentido eu distribuir o processo para outro juiz, ok? Então eu tenho uma distribuição por dependência, tá? Por dependência para aquele juiz prevento. Eu estou falando das situações de prevenção, das causas de prevenção. E o mesmo vocês vão encontrar lá no 55 do parágrafo 3º do CPC, tá? Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor, né? Então, naturalmente, se eu tenho ali uma intervenção de terceiros, um assistente, né? Eu tenho ali alguém intervindo enquanto assistente. Obviamente, a petição ali que pede a assistência vai para a vara competente, né? Não faz sentido distribuir para uma outra vara, tem que estar apenso ali ao respectivo processo que já foi ajuizado na vara competente, tá? 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Por que isso é importante? Não só para o registro, mas também para o cadastramento. Tá? Registro e cadastramento do feito aqui, ó. Então a petição inicial, ela deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado, seja o endereço eletrônico, o e-mail dele, seja o não eletrônico, o endereço do respectivo escritório. Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração nos casos previstos no artigo 104, se a parte estiver representada pela Defensoria Pública, se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei, tá? Porque o artigo 287 fala da necessidade de acompanhamento da procuração. Se eu sou advogado e estou representando um cliente, eu tenho que mostrar a procuração
do meu cliente. Mas o parágrafo único, ó, ele dispensa a juntada da procuração, tá? Só que isso aí a gente vai ver mais à frente. Eu não estou falando aqui especificamente de distribuição. A gente vai ver isso, por exemplo, quando a gente tratar de petição inicial, tá? Então, nesses casos aí, eu tenho a dispensa da juntada da procuração. E 288, ó, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Se eu tive algum tipo de erro na distribuição, o juiz de ofício ou por pedido da parte, a requerimento do interessado, tá? Corrige o erro da distribuição ou compensará a falta de distribuição. Como que isso acontece, professor? O provimento 161 responde para a gente. A gente vai ver mais à frente lá no Código de Normas da Corregedoria. 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Questão natural. Se vocês pegarem os regimentos internos de tribunais, tá, e o próprio provimento 161, vocês vão encontrar dispositivos no sentido, dispositivos que facultam a parte, ao interessado, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao advogado, assistir à distribuição, tá? A sessão da distribuição ela é pública, ok? Então é por isso que eu tenho o 289 do novo CPC. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, tá? 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Isso a gente vai ver também lá na parte referente a custas processuais, tá? Então o dispositivo aqui, ó, que vale a pena vocês tomarem cuidado, tá? Será cancelada a distribuição. Então eu tenho o cancelamento da distribuição do feito, do processo, né, da ação, se a parte intimada na pessoa do seu advogado, então o intimado foi o advogado, não realizar o pagamento das custas, o preparo, o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias, a não ser que seja beneficiário da justiça gratuita, né? E aí não tem que fazer o pagamento das custas judiciais. Mas caso tenha que fazer o pagamento, não pagou em 15 dias, cancelamento da distribuição, tá? Então, ó, são regras presentes no Código de Processo Civil relacionadas à justiça de primeira instância. Então sempre dê uma olhadinha. Gente, é muito comum no concurso de vocês, na prova de vocês, eu ter praticamente o texto legal na questão. Então falei distribuição em primeira instância, estuda aí, ó, os artigos 284 a 290 do novo Código de Processo Civil. E em segunda instância, eu tenho os artigos 929 e 930, tá? E aí, naturalmente, se vocês estivessem fazendo concurso para o TJMG segunda instância, aí seria importante observar as regras de distribuição no regimento interno. Mas como o concurso é para a primeira instância, naturalmente eles nem cobraram a distribuição no âmbito do tribunal. Eles estão cobrando a distribuição no âmbito da primeira instância, sobretudo. Mas, por precaução, o que o novo Código de Processo Civil fala para a gente na ordem dos processos no tribunal, né? Então, quando eu falo do artigo 929, eu tenho o seguinte texto, ó: os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Então, quando eu falo justamente no TJ, nos tribunais, os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Então, cuidado, ó, que quando a gente estuda o provimento 161, né, o Código de Normas da Corregedoria, ele está disciplinando a distribuição na primeira instância. E o registro acontece não no protocolo, mas depois na distribuição. A gente vai perceber isso pelos artigos 80 a 84 e 109 a 138. Aqui no novo CPC, eu estou falando da distribuição agora no TJ. Nos tribunais, os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação de ofícios de justiça de primeiro grau. Se o tribunal quiser, ele pode descentralizar a distribuição de recursos para o tribunal no âmbito, né, do território do respectivo estado, da respectiva área de jurisdição, tá? Então aí fica a cargo
de cada tribunal. 930, far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, matéria que no concurso do TJMG primeira instância não é cobrada, segunda instância sim, observando a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade, né? Então os princípios são os mesmos. Eu tenho alternância, eu tenho, né, a alternatividade, o sorteio eletrônico, a publicidade, tudo isso acontece. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Aquela regra de prevenção, né? A prevenção gera a distribuição por dependência. Isso acontece tanto na primeira instância quanto na segunda instância, tá? Bem, continuando aqui, ó, e quando eu falo do Código de Processo Penal, duas regrinhas simples aqui, só para a gente se precaver realmente com uma eventual questão, né? O Código de Processo Penal, lá no título 5, que fala da competência, ele fala o seguinte, ó, artigo 69, determinará a competência jurisdicional, a distribuição. Se eu tenho 2 varas criminais, 3 varas criminais numa comarca e vou fazer a distribuição, ora, a competência ela vai ser, né, justamente determinada pela respectiva distribuição, que pode, inclusive, como a gente viu, como eu dei aquele exemplo lá do juiz sumariante, né, do parágrafo único do artigo 79 da Lei de Organização Judiciária, ser uma distribuição por dependência, tá? Desculpa, por dependência em razão do juízo ser prevento, né? 75, ó, a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. É o juízo prevento, a mesma coisa aqui. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. Então, no âmbito do processo penal, se eu tive um juiz que já decretou prisão, concedeu fiança ou trabalhou em qualquer tipo de diligência anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa, né? Ou seja, o ingresso, o início da ação penal pública, oferecimento da denúncia, início da ação penal privada, oferecimento da queixa, tá? Mas anteriormente a isso, um juiz de vara criminal já tomou contato, já teve contato ali, ó, tendo em vista a concessão de uma fiança, a decretação de uma prisão preventiva. Ele é o juízo prevento, princípio da economia processual. Aí eu tenho uma distribuição por dependência em razão dessa prevenção. Entenderam? Tá? Então, ó, com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula sobre distribuição, autuação e registro. Qual foi a minha preocupação? Para vocês que se preparam para o concurso da primeira instância, no estado de Minas Gerais, TJMG primeira instância, ter essa sequência aqui, ó. Protocolo, depois distribuição. Próxima aula, a gente vai estudar as regrinhas específicas do protocolo e na outra aula, as regras específicas da distribuição, onde eu vou inclusive abordar aqueles conceitos processuais de conexão e continência, tá? Mas a ideia era dar esse parâmetro geral e listar para vocês os dispositivos. Ah, professor, onde que eu encontro todos esses artigos? Na apostila da editora Atualizar, tá? Eu estou finalizando a montagem desse quebra-cabeça e em breve, se é que já não está no ar, porque você pode estar assistindo aí, e essa apostila da Atualizar já esteja sendo vendida na nossa loja virtual, tá? Mas eu organizei todo esse quebra-cabeça, por isso que eu estou aqui ministrando esse conteúdo para vocês dessa forma. Eu tive esse trabalho, e deu trabalho, tá, gente? Pegar toda a legislação processual praticamente, os tópicos do edital e ir organizando, fazendo esse mapa, esse caminho das pedras que você precisa ter no estudo dos respectivos dispositivos, tá? Então acompanhe as aulas aqui no YouTube e se você tiver condições, tá, de adquirir uma das apostilas, um dos produtos da editora Atualizar para o concurso do TJMG, agradeço muito, afinal de contas, né, isso ajuda a financiar a gratuidade e qualidade das nossas aulas. Lembrando que eu estarei em Belo Horizonte ministrando um curso presencial de atos de ofício. Basta entrar no site da editora e perceber, vai ser lá na Associação Médica do Estado de Minas Gerais, tá? Domingo de manhã, em determinados domingos, tem lá o calendário, eu estarei em Belo Horizonte ministrando aulas
presenciais de atos de ofício, de modo a englobar aí todos os dispositivos do edital na matéria atos de ofício para o oficial de apoio judicial, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade à distribuição, mas falando especificamente do protocolo, tá certo? Então, próxima aula, protocolo, artigos 80 a 84 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula então.